vascaínos, a você que nos assiste em todo o Brasil. Eu me chamo Diego Faria e você está no canal O Vasco é Nosso. E aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Hoje dia de Vascão, dia de clássico, Vasco e Botafogo. Vamos estar falando desse jogo aqui em especial, né? Vasco e Botafogo. Vamos estar falando de CEO e CFO do Vasco que está chegando. Vamos estar falando de Felipe Coutinho, que pode ser anunciado a qualquer momento. Souza, enfim, né? Essa novela não acaba, está quase chegando no final, galera. Então eu peço a vocês aí, antes de começar esse vídeo aí, que você deixe o like. Eu quero que você comente também o que a gente vai estar falando nesse vídeo. Quero que você fale a sua opinião pra gente aí. Então curte, comenta, se inscreva no canal também para poder ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. E também eu peço a você compartilhar esse vídeo aqui nos seus grupos de WhatsApp, né, para que a galera fique sabendo aí das notícias do nosso gigantesco. Beleza, galera? Então vamos lá, sem enrolação, sem muito o que dizer aí das outras coisas paralelas. Vamos falar do nosso amor em comum, do nosso gigantesco Vascão da Gama. Vamos começar falando, galera, sobre Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, galera, o Vasco está aguardando somente a documentação do contrato, da rescisão de contrato do Coutinho com o Aston Villa, para que ele possa ser anunciado oficialmente no Vasco, né? Departamento do Vasco, departamento de marketing do Vasco está fazendo aí uma grande operação para poder divulgar esse anúncio, né? Juntamente com o Alex Teixeira e o Souza. O Souza, que rompeu seu contrato com o clube turco no dia de ontem, está livre para poder assinar com o Vasco. Alex Teixeira já estava aí livre no mercado para poder acertar com o Vasco, desde quando saiu do próprio Vasco, né? Eles que seguem treinando junto lá na Barra da Tijuca, né? Mas o fato é que o Vasco aguarda somente a documentação do Aston Villa para que nos próximos dias acabe essa novela, acabe de vez isso e o Vasco anuncie aí a volta do nosso cria, na verdade dos nossos crias, né, do gigante da colina, né? Coutinho chega por um contrato de 3 anos, né? Vai fazer esse contrato de 3 anos. Não sei ao certo ainda o valor do seu salário, mas o Coutinho pediu para o Pedrinho, que é o presidente do clube hoje, né? Que por sinal está fazendo aniversário. Parabéns, Pedrinho. Obrigado por salvar o Vasco dessa empresa 777, né? Mas vamos continuar o assunto, né? Pediu para que o Coutinho montasse um time competitivo, porque ele não quer passar a carreira sem ganhar nada pelo Vasco. E isso passa muito em torno do nosso elenco, né? A gente tem que ter um elenco muito bem reforçado para que a gente consiga as vitórias necessárias. E com isso, o Felipe Coutinho fez essa exigência para que tivesse um time competitivo. Trouxe aí o Souza, né, que na minha opinião chega para ser titular do lado do Hugo Moura. Na minha opinião, ele pode fazer um 8 ali, o 5, o Hugo Moura. Acredito que no começo eu não era muito fã da ideia, né, mas ele vem surpreendendo positivamente, né? O Alex Teixeira vem poder compor o elenco, né? O Vasco tem conversa também bem avançadas com o Emerson Rodrigues, né, que já chega na segunda-feira no Rio de Janeiro, vai realizar os exames e vai ser anunciado. A janela abre agora dia 10, né, para que os clubes se movimentem nessa janela do meio de ano. Tomara que a gente faça uma janela boa para que a gente não passe perrengue aí nesse campeonato brasileiro, né, galera? Mas no final de tudo é isso, né? O Vasco aguarda somente a documentação do Aston Villa para poder, enfim, anunciar o Felipe Coutinho, né, galera? Galera, vou estar falando aqui agora, né, do nosso CFO e do nosso CEO, quem que vai ocupar essas vagas, né? Chama-se Gabriel Lima e Rafael Viana, devem ser anunciados na segunda-feira, né? Já tem conversas avançadas, Pedrinho já tem ali com os dois são vascaínos, né? O Gabriel Lima vai ser o CFO, vai ser o CEO, perdão, do Vasco, e o Gabriel Viana vai ser o CFO, né, do Vasco, ele que é ex-Cruzeiro, né? Estava lá no Cruzeiro, está livre no mercado e agora está vindo para o Vasco. São grandes nomes, né? Gostei, né? Vamos saber se vão fazer um bom trabalho, né? Agora a gente já tem aí o novo diretor de futebol, que é o Marcelo, né? Que chegou aí juntamente com o pessoal, né? Lá da América do Norte, perdão aqui a confusão. Fez lá a última partida pela América do Norte, né? Ele foi presidente do Bahia, tá chegando para poder ser aí o diretor executivo do Vasco. Cara, é um bom nome, né? Andei procurando um pouco da carreira dele, é um cara muito promissor aí em relação ao futebol, né? E acho que não é nem uma aposta mais, é uma realidade,
né, que ele já vem fazendo bons trabalhos. Tomara que ele tenha condição de fazer um bom trabalho no Vasco. A gente precisa que esse trabalho aconteça o quanto antes, né, gente? Porque tá demais ver o Vasco se ferrando nessa situação aí. Galera, vamos estar falando agora de Rafael Paiva. Rafael Paiva que pode ser efetivado dependendo do resultado de hoje contra o Vasco. Eu ainda sou contrário um pouco da efetivação do Rafael Paiva por alguns motivos que eu vou explicar para vocês agora. Rafael Paiva é um excelente profissional. Isso é indiscutível. A gente está vendo como o time do Vasco joga com ele. O time profissional do Vasco joga com ele. Porém, galera, a gente está num momento de reconstrução e um momento de reconstrução muito, muito forte, no qual a gente não tem peça suficiente para dar para qualquer treinador jogar, colocar em campo para poder jogar. Rafael Paiva faz um excelente trabalho na base, juntamente também agora com o profissional, né, nessa volta dele agora ao profissional. Ele fez uma boa vitória contra o São Paulo, perdeu o Bahia ali meio que nas coxas, né, porque a gente sabe como é que foi aquele jogo contra o Bahia, né? Porém, o meu medo de efetivar o Rafael Paiva é o seguinte: se acontecer o caso dele ter 2, 3 derrotas aí seguidas no campeonato, né, a galera começar a chiar e começar a pedir a cabeça dele. A gente queima um profissional do gabarito do Rafael Paiva. Essa é a minha opinião. Na minha opinião, o Rafael Paiva deveria ficar na comissão permanente da equipe profissional do Vasco. Por que isso? Porque eu acho que o Rafael Paiva conhece muito bem o elenco e pode ajudar muito bem um novo treinador. Seja ele Ramon Dias, seja ele Renato Gaúcho, que pode cair no Grêmio, o nome dele já é falado no Vasco. Cuca, que está sendo muito bem cotado pelo Pedrinho também. O Fernando Diniz acho que não vai chegar, se Deus quiser não, né? Mas enfim, o importante é que o Rafael Paiva permaneça na equipe profissional, na equipe permanente, para ajudar de alguma forma quem chegar, né? Senão, porque se a gente coloca ele como efetivo, acontece isso. O Vasco é uma panela de pressão, todo mundo sabe disso, né? A gente pode acabar queimando o profissional. Então vamos ter um pouco mais de cuidado, na minha opinião, para que ele possa ir pegando o corpo aos poucos, para daqui a pouco ele estar assumindo o Vasco efetivamente, né? Mas ele pode sim ser efetivado, né? Caso a gente vença hoje o Botafogo, ou tenha uma boa atuação, enfim, né? Tomara que aconteça o melhor para o Vasco, né? Mas, na minha opinião, o Rafael Paiva precisa de um pouco mais de corpo e a maneira dele ter isso aí, ele se manter no profissional do Vasco, né? Sendo auxiliar permanente do Vasco, auxiliando os treinadores e a comissão técnica que chegar para poder ajudar nos próximos dias, né? Lembrando, galera, que o treinador do Vasco só vai ser definido após o Vasco confirmar a chegada do Marcelo lá que está vindo do América do Norte, né? Ele que vai estar à frente das negociações. Há indícios de que ele possa chegar hoje no Rio de Janeiro e participar dessa partida contra o Botafogo, né? Outras pessoas dizem que ele chega amanhã. Enfim, eu não sei o certo ainda, né? Estou passando para vocês aqui o que eu escutei por aí, não é nenhuma informação, né? Mas o fato é que ele já está fechado com o Vasco, está vindo para cá para poder dar seguimento a esse trabalho da cadeira que já foi de Paulo Brax, de Alexandre Matos e agora recentemente Pedro Martins, e agora vai ser do Marcelo, né? Então, tomara que dê certo. O mais importante é que dê certo e o Vasco consiga, de alguma forma, caminhar para frente, porque é isso que a gente precisa aí, né? De que o Vasco caminhe para frente cada vez mais. Beleza, galera? Agora vamos estar falando da partida de hoje, né? O Vasco, né, enfrenta o Botafogo hoje às 6h30 em São Januário, né? O Vasco tem aí uma campanha ruim, né? A gente não pode negar isso. O Botafogo tá lá em cima, brigando lá em cima, tem uma campanha boa, né? É um clássico que é da paz, todo mundo sabe disso, todo mundo gosta de curtir o Vasco e o Botafogo, as torcidas ali se dão bem, não vai ter briga, não tem nada demais ali entre os clubes, entre os torcedores, perdão, né? E esse clima amistoso ajuda com que a galera participe mais do jogo, né? E com isso, ingressos esgotados para hoje à noite, né? Lá em São Januário, e tomara que a gente tenha um bom espetáculo, né? E o Botafogo vem aí de uma sequência muito boa, né? Tem um time muito bem estruturado, muito bem montado, né? E a gente espera que o Vasco consiga quebrar isso e vencer, né? O Botafogo que historicamente aí é um grande freguês do Vasco, né? Mas hoje vive um melhor momento e pode ser que vença o Vasco hoje aí. Não me assustaria se o Botafogo vencesse o Vasco hoje. Obviamente que a gente vai entrar para vencer. Nosso time também deu uma evoluída grande com o Rafael Paiva, né? Mas a gente quer vencer sempre. Obviamente que a gente quer sempre vencer, ainda mais para a gente poder se afastar cada vez mais ali da zona de rebaixamento, né? Com isso, galera,
o Vasco pode ter aqui a seguinte escalação. O Vasco pode ter a volta aí do Payet, que voltou a ser relacionado, né? Voltou aí a ser relacionado para as partidas. Ele pode começar o jogo hoje, né? Com isso, o Vasco pode começar aí com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Lucas Piton, Hugo Moura, JP, Payet, Adson e Ryan. Nessas vagas assim, né? No caso do Ryan, pode ser que entre o Rossi, né? E também na vaga do Lucas Piton pode ser que entre o Vitor Luiz, que eu acho um pouco mais difícil, né? A dúvida mesmo, eu acho que ficaria ali se o Payet começa ou não a partida e se o JP começa a partida no lugar do Esforça. Eu acho que deve colocar o JP para poder começar essa partida ali no lugar do Esforça. E o Payet, né, deve voltar ao time titular. E na frente o nosso camisa 9, Pablo Berretti, vai estar ali para poder fazer os nossos gols e a gente poder sair com a vitória. Hoje assim a gente espera, né, gente? Tomara que dê certo aí pro nosso Vasco, né? O Vasco tem um desfalque ainda do Jair com o Paulinho, que está no departamento médico. O Cocão e o David estão suspensos, não vão para essa partida. Pendurados para hoje tem o Maicon, o Lucas Piton, o David e o Rossi, né? O David, que está suspenso por causa do cartão vermelho, né? Ele vai voltar na próxima partida pendurado. Olha que loucura. Vai voltar na próxima partida pendurado para poder jogar a próxima partida, né? E o técnico Arthur Jorge, né, do Botafogo, deve vir com a seguinte escalação: John, Damian Soares, Lucas, Barbosa, Marçal, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tietê, Luiz Henrique ou Júnior Santos, Eduardo e Tiquinho Soares. Esse é a equipe que o Botafogo deve provavelmente colocar em campo contra o Vasco hoje em São Januário. Os desfalques do Botafogo fica por conta de Rafael, Matheus Nascimento e Jefinho, que estão lesionados. Pablo, que está em transição ainda do campo para do departamento médico para o campo, né? Savarino, né? E também os pendurados. Tem Marlon Freitas, Jefinho, Tiquinho Soares, Diego Hernandes, Damian Soares, Luiz Henrique e o Lucas, né? A arbitragem desse jogo, galera, vamos prestar atenção nessa rapaziada que tá apitando o jogo aí, né? O árbitro é o Ramon Abate Abel, assistente 1, Alex Ange Ribeiro, assistente 2, Gisele Casaril, quarto árbitro, Paulo Benesse Alves dos Prachedes Filho e o VAR, Wagner Ronen, né? Essa é a rapaziada que vai estar trabalhando nesse jogo de hoje. Que eles passem despercebidos, que Vasco e Botafogo possa ser um belo espetáculo para quem for assistir, né? Tanto no estádio quanto lá em São Januário, quanto em casa, né? Aí nas suas televisões vai estar passando no Premiere, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Tomara que seja um jogo bom e o Vasco vença a partida. Quero saber de você, comenta aí para mim, comenta aí, deixa aí nos comentários quanto que você acha que vai ser essa partida de hoje. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, belo sabadão pra gente, que o Vasco vença e que a gente tenha um final de semana tranquilo aí que a gente tá precisando. Né, galera? Tamo junto, valeu, grande abraço.